Olá, meu querido, tudo bem? Tudo bem, né? Graças a Deus. Na carne, nós temos as nossas diferenças, não é? Como já diz lá o nosso irmão, não é? Lá no Evangelho Eterno também. No espírito, nós somos irmãos. Na carne, temos as nossas desavenças, as nossas diferenças. Mas olha, você quer ter certeza de que a Bíblia não foi escrita para mim e para você? Que a Bíblia é a constituição dos judeus? Por que você não dá uma olhadinha em Hebreus, no capítulo 19? Leia a partir do versículo 1. Você vai entender que a Bíblia era a constituição dos judeus. Em Êxodo 19, 1 a 6, Deus ele fez uma aliança com Moisés no Monte Sinai, no deserto do Sinai, né? E prometeu aos israelitas que eles seriam o seu povo escolhido. Então o que aconteceu ali? Os israelitas saíram de Refidim e chegaram ao deserto do Sinai. Eles acamparam, né, perto do Monte Sinai. Moisés subiu ao Monte Sinai para encontrar-se com Deus, não é? Então Deus chama Moisés e lhe diz que deve anunciar aos israelitas que eles seriam o seu povo escolhido. Deus disse a Moisés que os israelitas deviam obedecer e cumprir toda a aliança dele. Deus disse ainda que os israelitas seriam um reino de sacerdotes e povo santo. Então Moisés chamou os anciões do povo e contou tudo o que Deus lhe ordenou. Então todos eles responderam a Moisés, né, que fariam tudo o que Deus ordenou. Então, só para você ter uma ideia, meu querido, só para você ter uma ideia, você precisa entender que Deus disse assim, ó: agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Deus diz: ainda que toda a terra seja minha, vocês serão o reino sacerdotal, um povo santo. E essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Meus queridos, muitas vezes você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia e quer aplicar o que está na Bíblia à sua vida. É por isso que muita gente não entende a palavra. Que o povo escolhido, o povo santo, o povo que era um sacerdote eterno, que recebeu as leis de Moisés, foi o povo judeu, foi o povo de Israel. Só que o sistema, como ele é um sistema que ele sempre quis controlar pessoas, manter pessoas, não é? Vamos dizer assim, é escravizado por o próprio sistema. Eles ensinam que a Bíblia ela é um livro que ela vale para todo mundo, para toda a nação. Só que Deus ele não disse isso a Moisés. Deus disse a Moisés: fala ao povo de Israel que apesar de toda a terra ser minha, o povo judeu, o povo de Israel, vós sereis a minha propriedade peculiar. O que é uma coisa peculiar? É uma coisa íntima. Então, o povo de Israel foi que receberam as leis de Moisés. Então, a constituição dos judeus não é a constituição do mundo inteiro. Então, o problema é que quando você pega as leis de Moisés e quer aplicar a sua vida como se você fosse judeu, você passa então a viver preso pela própria religião que mostrou e impregnou na sua vida uma coisa
que não era para você. Por exemplo, nós temos a Constituição do Brasil. A Constituição do Brasil, ela é de 1888. Ela vale para um americano? Ela vale para um cidadão francês? Ela não vale. O problema é que muita gente acha que tem gente lá de fora, com as suas leis de outro país, que vai trazer aqui para dentro do Brasil e acha que o brasileiro tem que obedecer essa ordem que vem de lá, de fora. Não é assim, queridos. O que a Bíblia vale para nós? A Bíblia vale para nós? Mas o que a Bíblia, o que tem na Bíblia que vale para mim e para você? Para eu e para você? A Bíblia, principalmente o Velho Testamento, foi para judeus, foi dada uma ordem para os judeus deveriam obedecer às leis de Moisés, 613 ordenanças, porque Deus disse que Israel era um povo peculiar, sacerdócio eterno, nação santa, povo adquirido. Aí, essas palavras não foram endereçadas a mim e para você. Nós só fomos beneficiados porque Deus levantou o apóstolo Paulo e ele pregou também aos gentios. Só que Paulo não impôs nada da lei de Moisés para os gentios. Foi o contrário. Paulo chegou a discutir com Pedro, porque Pedro queria impor aos gentios aquilo que era para os judeus, do jeito que a religião faz. Paulo disse assim: Pedro, como que você, sendo judeu, você quer impor as leis de Moisés para os gentios? Paulo falou: não faz isso não, rapaz. Não faz isso não, você está errado. Nenhum gentio ele é obrigado a obedecer à lei judaica. Paulo disse isso. Então, quando você faz uma exegese com responsabilidade, você vai ver, você diz assim, então, se nós não temos que seguir a Bíblia, nós temos que seguir o quê? É por isso que muita gente vive enganado, ludibriado, escravizado pelo sistema religioso. O ensinamento de Cristo vale para eu, para você, mas é aquilo que Cristo ensinou sobre o amor, sobre a paciência, sobre a paz, porque salvação, queridos, a salvação que foi prometida aos judeus foi a salvação do juízo do grande dia. Deus nunca prometeu salvação para nenhum ser humano com respeito físico. Corpo físico, ele não vai ser salvo de nada. O corpo físico, quando os dias terminar na terra, o corpo físico ele volta para a terra. O que volta para Deus é o Espírito de Deus que está dentro de nós. Eclesiastes, aliás, é bom você prestar atenção em Eclesiastes 12:7, que aquele Espírito de Eclesiastes 12:7, ele está escrito errado. Eclesiastes 12:7 era para estar Espírito com E maiúsculo. Não é com E minúsculo, porque aí vai dar a entender que o que volta para Deus é o espírito do ser humano, mas não é. O que volta para Deus é o Espírito de Deus que está dentro de nós, que quando a gente morrer, perecer, esse Espírito, ele não vai para a sepultura, ele volta para a eternidade. Você quer entender melhor? Então estude o capítulo 19 de Êxodo e alguns versículos que você vai ler, vai ver que foi Deus que escolheu a nação de Israel, adotou a nação de Israel para ser o povo dele peculiar na terra, até que o juízo chegou e o reino de Deus foi estabelecido para todas as pessoas que vivem aqui. Deus que te abençoe e espero que você tenha entendido. Tchau.